Olá, eu sou Lindomar Luiz, síndico do Aqua Home Club. Estou aqui acompanhado do nosso gerente Anderson Lins e hoje vamos dar sequência aos nossos podcasts que, por sinal, vem tendo uma aceitação. Nós estamos recebendo os feedbacks muito positivos. É claro que você também pode criticar, porque as suas críticas serão muito bem-vindas para que a gente possa aprimorar, levar a informação para os moradores da melhor maneira possível. Aqui é um bate-papo, é como se a gente estivesse conversando com você, em seu apartamento, levando as informações que você não consegue, por motivos pessoais, de buscá-las. E esse é o nosso papel, de facilitar a comunicação no nosso condomínio. Esse é um dever e uma obrigação da nossa gestão. E aí hoje, Anderson, nós vamos até um papo, como o podcast pede. Nós não trouxemos temas. Nós vamos falar de vários assuntos que são inerentes ao dia a dia, no relacionamento, na logística, no convívio de um condomínio que não é fácil conviver com tantas atribuições e com tantos comportamentos diferentes e com tantos realidades diferentes, porque cada um traz um jeito de ser. Por exemplo, fulano passou 30 anos morando em uma residência e nessa residência não tinha vizinho do lado, não tinha vizinho de frente, nem do outro lado, nem nos fundos. Então eu não estava numa ilha, mas eu estava me sentindo dono da ilha. E no condomínio, aí eu vou ter que dividir esse espaço com muita gente. E para dividir o espaço com muita gente, eu vou precisar de abdicar de alguns comportamentos que eu trouxe comigo de outrora, da minha raiz, do meu DNA, da minha cultura. Portanto, é altamente natural se alguém não consegue se adaptar rapidamente a um novo estilo de morar, que é um condomínio vertical. Para falar sobre isso, eu queria começar já por a questão do lixo. Não dizendo que nós somos mal educados, mas a gente precisa ter um certo cuidado com o lixo. Essa questão do lixo no chão, Anderson, como é que a gente pode conduzir isso? Eu gostaria de abrir um parêntese aí, foi muito bem pontuado pelo senhor, a questão dos mais variados perfis morando no mesmo lugar. E aí a gente leva a importância de haver ali uma administração, uma gestão que use ali o jogo de cintura para atender todas as partes. É muito difícil nesse ambiente a gente atender todo mundo. Então, assim, é muito importante haver uma implantação, assim como foi a implantação do Aqua. É um período muito traumático, porque as pessoas chegam, como o senhor explicou, com os seus procedimentos que você utilizava na sua casa ou em outro condomínio menor, e acaba chegando num condomínio maior, e aí, naturalmente, tem várias regras, tem vários detalhes que você precisa observar no dia a dia, e ali tem que haver uma pessoa, um grupo de pessoas conhecedoras das regras do condomínio para que possa ali fazer essa parte de adaptação, trazer ali ela para uma parte mais didática, mais pedagógica, para ensinar a viver, a conviver nesse ambiente. E falando mais especificamente sobre lixo, de fato a gente tem enfrentado problemas com isso. Muitas vezes encontramos lixo no chão, infelizmente jogado mesmo, não tem nenhuma sacola, nenhum recipiente. Nós tivemos esse problema semana passada, inclusive, nos comunicamos com as pessoas dos andares justamente para orientar, porque às vezes não é nem o condomínio que faz isso, às vezes é a secretária, está na pressa ali ou caiu, e não teve ali a paciência de voltar, de fazer a limpeza ou de até comunicar a gestão para que a gente pudesse resolver. Então a gente precisa da ajuda dos condôminos para que possa fazer essa orientação para as suas secretárias. Já que você tratou de lixo no chão, nós temos 2 baldes de lixo, um para orgânico, outro para recicláveis. Como é que a gente vem evoluindo com essa separação ou estacionamos? Sim. O lixo é uma batalha diária. A gente nunca consegue chegar a 100%. É uma batalha que a gente vai ali conscientizando, falando, a gente identifica algum andar em que as pessoas trocam um recipiente, em vez de colocar o lixo reciclável, coloca ali no lixo orgânico. Então a gente vai se comunicando com essas pessoas para tentar fazer com que elas cheguem mais próximo ali da perfeição, que é a mesma coisa
da convivência no condomínio. A gente nunca vai ter 100% ali das regras sendo obedecidas. Em algum momento alguém vai infracionar, vai fazer algum problema e a gente vai estar ali em cima para poder ajudar essas pessoas a cumprirem ali. É porque para gerir uma estrutura como o Aqua, 200 apartamentos, né, centenas de pessoas ali convivendo, com vários perfis, como nós já citamos, não é fácil, mas é possível. Basta que a gente seja uma pessoa empática e procure entender como as pessoas se comportam, e o papel nosso aqui não é estar criticando ninguém, nem colocar o nosso condomínio numa situação de você ficar enjaulado e como se você estivesse numa prisão. Não, o próprio condomínio Aqua já está dizendo Ram Club, é um clube. Então o clube ele precisa ter um pouco mais de flexibilidade, porque eu vim morar num clube para ter um pouco mais também de lazer. Sim. E nesse meu lazer, Anderson, mesmo estando mais à vontade, vem acontecendo alguma coisa em relação às áreas comuns, por exemplo, piscina, a própria academia, a própria churrasqueira, que esteja perturbando ali o andamento da nossa manutenção? Pois é, o senhor falou em algo importante, né, nessa questão de adaptação e da convivência no condomínio. A gente usa um procedimento, né, justamente para quebrar essa questão mecânica. Infracionou, tem que mandar uma notificação. Não. A gente abre o diálogo primeiramente. Né? A gente não é tão incisivo nesse tratar. Por incrível que pareça, né? Que de repente passamos a ideia de Caxias, Isso. Mas na realidade nós trabalhamos para sermos os mais flexíveis dentro das normas possíveis. Isso. Entendemos que o condomínio está na sua casa. Né? Então é muito ruim ter alguém ali puxando mais pela regra, notificando. Então, assim, tem que haver o diálogo primeiramente. Então, a gente manda uma mensagem ali no WhatsApp, um áudio simples para passar uma orientação, e a gente vai observando essas pessoas para ver se elas se adequam às regras do condomínio. Com relação à utilização das áreas, sempre tem alguém, por exemplo, na área da piscina usando vidro, que não pode. Né? Se você trouxer uma garrafa, um copo, você tem que deixar dentro do cooler, não pode usar em cima da mesa. Tudo que tiver em cima da mesa tem que ser de um material que não quebre, que não prejudique ali a área da piscina, porque isso pode cair dentro da piscina e interditar toda a área. Antes, como nós estamos em assuntos diversos aqui em relação ao dia a dia do nosso condomínio, você falou em piscina, me fez lembrar sobre a nossa piscina de raia. Fala um pouquinho por que essas obras deram uma parada aqui, para que todo mundo possa entender, né? Quais foram as dificuldades geradas para ter parado e vamos retomar agora o ano que vem. Explica como está a situação da piscina de raias, esse processo todo aí. Perfeitamente. Nós terminamos a parte de impermeabilização. Graças a Deus finalizamos aí a parte de impermeabilização, fizemos toda a parte de revestimento externo também. Já finalizamos, alguns detalhes que a gente vai terminar em janeiro. Estamos agora no período de recesso por conta do final do ano. E justamente por conta desse período nós tivemos um problema com a transportadora em que foi comprado todo o revestimento interno da piscina com raia. Exatamente. Então, a gente tem conversado quase que diariamente com as pessoas que fazem parte da assistência técnica, mas a resposta, infelizmente, é justamente essa. O período de final de ano acabou influenciando nesse atraso, e aí, a partir de janeiro, a gente vai retomar novamente a nossa conversa com a assistência técnica para a gente poder trazer esse material o mais rápido possível e finalizar esse serviço de vez. A estrutura do nosso condomínio, né? São 2 torres. Você praticamente em qualquer sentido que você venha ao condomínio, você passe por ele, as pessoas circulando de carro, as fachadas do nosso condomínio elas chamam muita atenção, até porque é um prédio bonito. Perfeito. Mas diante dessa estrutura toda, há algumas distorções por falta de algum zelo ou de informação de alguns moradores de utilizarem cortinas com várias cores, pendurar alguma coisa na fachada, enfim, isso de certa forma gera uma poluição visual, porque a estrutura está tão bonita que qualquer detalhe que saia do padrão chama a atenção. Perfeitamente. Como vamos lidar com essa situação, Anderson? Diariamente nossos rondantes eles fazem verificações na fachada, justamente para observar se tem algo fora do que trata o nosso regimento, tá?
Itens na fachada está disposto no capítulo 4, artigo 31, inciso 11 do nosso regimento. Trata especificamente sobre a questão de roupas, né? Muita gente usa ali. Cheguei, desculpa interrompê-lo, Anderson, mas cheguei de ver até colchões. Por algum motivo eu não tenho lá a cortina, eu utilizei o cortão para bloquear o acesso da luz do sol. Isso. Eu cheguei a ver. Entendi. Então isso aí a gente vai procurar evitar, com certeza. Sim, né? sim. Essa questão é mais uma questão de conscientização. É chamar o condômino, é mostrar para ele que de fato externamente não fica legal, né, para quem vê de fora o condomínio ter essa visão de um colchão ou qualquer outro móvel, né, que fique ali visível, né, na fachada. E com relação às roupas, muita gente aproveita ali o sol, né, em determinado momento do dia para poder secar as suas roupas e acabam pendurando ali na rede de proteção ou na própria janela. E isso não é permitido pelo nosso regimento, né? E aí a intenção é justamente manter a unicidade estética da fachada e evitar que traga ali uma visão desorganizada, do nosso condomínio. Muito bem. Me fala do estacionamento, como anda nosso estacionamento, está tudo correndo direitinho, não tem havido nenhum tipo de acidente, eu tenho percebido isso. Isso. Graças a Deus a utilização do nosso estacionamento, né, justamente pela efetividade dos nossos rondantes, ele tem sido de forma tranquila. De vez em quando a gente encontra um material que não é para estar nas vagas, por exemplo, cadeira, um móvel ou algum utensílio que algum condômino acaba esquecendo ou deixando ali para guardar, a gente vai lá, entra em contato. Um ponto sensível que tem em qualquer condomínio, que é um condômino utilizar uma vaga de outra pessoa, raramente acontece. Quando acontece, a gente vai lá, já se comunica para poder solucionar. Não dá para ficar sem comentar, sem falar, né? Principalmente depois do sucesso do nosso salão de eventos. A partir de janeiro, claro que estamos focados nesse projeto da energia solar, mas a gente precisa agir em relação à conclusão dos nossos projetos de implantação que estão sendo utilizados aqui no condomínio. Vamos seguir agora para o espaço gourmet. Perfeitamente. E se o salão de eventos ficou elegante, confortável, bonito, bem iluminado, vocês aguardem, porque o espaço gourmet vai ser a referência do nosso condomínio. É isso, Anderson? Perfeitamente. Então, a partir de janeiro, a gente vai estar já trabalhando em cima dos orçamentos, né? A gente vai se comunicar com a arquiteta justamente para a gente poder fazer já esse processo. E a partir de janeiro, a gente já vai estar tocando aí alguma coisa em relação ao espaço gourmet. Muito bem. Eu quero fechar nosso podcast de hoje com um assunto, com um equipamento, né, com a estrutura mais importante que eu considero como síndico do nosso condomínio. E eu gostaria que vocês observassem bem a nossa relação enquanto morador com a portaria, que eu chamo de recepção. Os nossos porteiros, os nossos receptores. A gente vem trabalhando, né? Vamos agora, a partir de janeiro, voltar a investir em treinamentos, porque a parte mais interessante que eu acho no condomínio chama-se a comunicação. E a comunicação ela começa justamente na portaria. Seja diretamente com o morador, através de interfone ou pessoalmente chegando na recepção, seja com os visitantes e com os prestadores de serviço, porque é uma tríade de necessidade aí que precisa haver muita harmonia entre eles. Porque se um prestador de serviço não for bem recebido também, incomoda o morador. Se o visitante, seja familiar ou amigo, não houver uma boa receptividade no sentido de comunicação, porque no sentido de falta de educação, eu acredito que a gente vem evitando isso e a gente está contornando, tá? Qual a importância, além da segurança que é promovida por conta da portaria, qual a importância que a gente deve dar, Anderson, ao relacionamento morador-portaria? É um dos pontos mais sensíveis do condomínio, é a portaria. Até porque eu acho, Anderson, interrompendo mais uma vez, é que a portaria, ela controla todo o condomínio. Isso. Não é porque eu estou na portaria que eu não estou vendo o que está acontecendo no estacionamento, na pista de Cooper, na academia. Sim. Até porque eu tenho todo um sistema de monitoramento
E dali eu tenho um termômetro para saber como anda o clima, a temperatura em relação às relações do condomínio. A portaria, ela sente esse termômetro, Sim, é sim, isso? perfeitamente. Se a gente não tiver uma portaria bem treinada, a gente tem um condomínio desorganizado, um condomínio que não, Inseguro também. pois é, um condomínio que não tem segurança. Então, assim, é um ponto muito sensível. Foi uma das prioridades que me foi colocado quando fui contratado, né, há 5 anos atrás. Até porque você tem experiência nessa área. E isso já fui porteiro, passei cerca de 7 anos nessa área. Na verdade, no setor condominial eu já exerci todos os cargos. Isso é bom. Isso acaba ajudando na questão de treinamento, da visão do que o porteiro deve fazer, como deve se comportar em situações críticas, porque acontece muitas vezes do morador, por algum problema pessoal, acabar extravasando ali na portaria, tratando o nosso funcionário, o nosso colaborador mal, e aí o porteiro ele não pode reagir, ele não pode entrar no mesmo nível na de mesma emoção. vibe, né? Isso, justamente. Na mesma sintonia. Então ele tem que, de fato, tratar de uma forma muito tranquila, usar todo o jogo de cintura para dar a melhor solução para o problema que o condômino está enfrentando. Então, esse relacionamento é muito importante ali na portaria. É importante também que os condôminos observem as atribuições de cada porteiro, né, ou de cada portaria. Existe portaria que não dá autonomia para o morador abrir e fechar portão. Já no nosso condomínio a gente tem essa autonomia para o condômino, justamente porque dentro da portaria eu tenho ali cerca de 50 câmeras em que o porteiro ele deve ficar observando em algum momento as áreas comuns do condomínio, principalmente, né, as partes de segurança, que são os portões, a frente ali do condomínio. Então alguns condôminos acabam tentando fazer alguns procedimentos, né, por exemplo, ligando para a portaria para abrir e fechar portão, ou pedindo coisas fora ali, né, do procedimento da portaria. Isso acaba sobrecarregando eles e tirando o foco justamente dessas câmeras. Então os condôminos devem entender isso, que a nossa portaria ela é diferenciada até pelo porte do nosso condomínio, né, e evitar fazer alguns procedimentos que não cabem ao porteiro, né, sempre me direcionar para eu tentar gerir isso e resolver da melhor forma. Lembrando, se você tiver algum desgaste com algum dos nossos colaboradores, claro que você precisa registrar para que a gente possa acompanhar e entender, né, o que está acontecendo, até porque a nossa gestão precisa estar informada, atualizada de tudo isso que está acontecendo e você é um dos nossos colaboradores para isso. Gente, eu queria agradecer demais, dizer que 2023 nós estamos motivadíssimos para uma gestão que vamos inovar cada vez mais, a exemplo desse podcast, né, e outras atividades dentro do nosso condomínio. Os investimentos em 2023 serão consolidados, a energia solar está aí beirando a nossa porta e muitas coisas boas virão, principalmente com a implantação da energia solar, porque vamos economizar dinheiro lá na frente e esse dinheiro de economia a gente vai reverter em qualidade de vida para o nosso condomínio. Anderson, muito obrigado mais uma vez. Queremos dizer que é muito bom fazer esse podcast. Vocês não imaginam o quão é importante a gente levar essas informações. Aqui, olhando para vocês, é como se a gente estivesse conversando com você, morador, diretamente. A gente se sente aqui prestando contas do nosso trabalho. E esse bate-papo a gente aprende porque a gente vai aprimorando as nossas ideias e vamos colocando em prática para que o nosso condomínio seja valorizado cada vez mais. Condomínio Alca Home Club, para mim, para Anderson, para você, é a melhor moradia de nossa cidade. Muito obrigado e até o próximo episódio. Ótimo.